A paz de Deus, meus amados irmãos. Hoje nós vamos falar das Sagradas Escrituras, a palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. E hoje, dentro das Escrituras, nós vamos falar sobre Deus. Quem é Deus? Mediante a Bíblia, Deus é o Criador. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, mediante a Bíblia, Deus é o Criador. Criou primeiro os céus e a terra e tudo o que há. Então, o que acontece? O que nós vamos falar aqui é apenas um resumo. Vai muito mais além. Em segundo lugar, Deus também carrega um atributo. Ele é santo. A sua santidade está em 1 Samuel capítulo 2, verso 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 2. Capítulo 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Ou seja, não existe outro Deus que iguale ao Deus de Israel, porque Ele é santo, puro, verdadeiro. E além disso também, Deus também tem outro atributo, que é onisciente. Ou seja, Ele tem uma onisciência. Por quê? Por que Ele é onisciente? Porque Ele criou tudo, né? Ele é infinito em sabedoria. Um detalhe também, quando o rei Salomão foi dado o poder, o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Porque o rei sabia, né, o sucessor do rei Davi sabia que em Deus está toda a sabedoria. Então Deus é infinito, Deus não tem limitação. Ele criou, como eu falei, Deus criou os céus e a terra, a geometria, em tudo, toda a matemática que está na terra, em tudo, vem de Deus. E além dele ser onisciente, ele é onipresente. Onipresente por que onipresente? Ele está em todos os lugares, nos 4 cantos da terra, né? Ou seja, ninguém escapa dos olhos de Deus. Por isso que ele é onipresente, né? Então, outra questão, ele é onipotente. Onipotente porque toda autoridade está sob os domínios de Deus. Porque Deus deu autoridade aos homens, né? No início da criação, quando a gente falou que Deus criou todas as coisas, Deus criou também o homem. Deus deu autoridade para o homem, né? Mas aí entra aquela questão: por que tem muita peste, doença? Não, porque o homem não aceita a soberania de Deus, não aceita a onipotência de Deus. Né? Sempre tem aquela pergunta: mas por que Deus permite a peste, a doença, a fome, a miséria, a guerra? É porque as nações não aceitam a autoridade de Deus, não aceitam a onipotência de Deus, porque Deus está acima de toda autoridade. Por isso que tem esse tanto de religião no mundo, porque a ignorância das nações não aceita a onipotência de Deus, né? Conforme está escrito em Salmo 139, antes de nós nascer, ele já sabia cada detalhe nosso. Salmo 139, né? Está escrito aqui, ó. Salmo 139. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe, e entendes os meus pensamentos. Salmo 139, verso 2. Então, Deus sabe tudo, né? Porque Ele é onisciente. Aqui está falando da onisciência e onipresença de Deus. E Deus vai muito mais além do que esses atributos.
Então, quando a gente for examinar as escrituras, né, quando a gente for buscar o sobrenatural, Deus vai muito mais além do que eu estou falando aqui, através das escrituras. Então, é uma experiência que a gente temos que ter, fé. Então, vamos para o próximo tema aí. Que Deus abençoe grandemente, que tudo que eu estou falando aqui é apenas um resumo do que é Deus.